Sou o diácono Gilberto, cooperador da paróquia São Francisco de Assis. Todos os meses eu tenho a missão de apresentar a vida dos santos. Este mês, por ser o mês vocacional, nós vamos usar evangelizar nossa missão. Uma instituição religiosa que estuda em profundidade a vida dos santos. Quem são os santos? Homens e mulheres que dedicam sua vida na defesa do Evangelho e de Jesus e nossa fé. Preste atenção bastante nesse mês, a vida e a história de cada santo. O Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Santo do dia, 8 de agosto. São Domingos de Gusmão. Domingos nasceu em 24 de junho de 1170, na pequena vila de Caneruega, na velha Castela, atual Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família muito católica e rica. Seus pais eram Félix de Gusmão e Joana de Anza, e seus irmãos Antônio e Manes. O primeiro tornou-se sacerdote e morreu com odor de santidade. O segundo, junto com a mãe, foi beatificado pela Igreja. Nesse berço exemplar, o pequeno Domingos trilhou o mesmo caminho de servir a Deus. Até mesmo o seu nome foi escolhido para homenagear São Domingos de Silos, porque sua mãe, antes de Domingos nascer, fez uma novena no santuário do Santo Abade, e como contra a tradição, no 7º dia ele lhe teria aparecido para anunciar que seu futuro filho seria um santo para a Igreja Católica. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Em Calência, cidade onde se diplomou, surpreendeu a todos ao vender os objetos de seu quarto, inclusive os pergaminhos caros usados nos estudos, para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos, sentindo o chamado, recebeu a ordenação sacerdotal. Foi enviado para a diocese de Osma, onde se distinguiu pela competência e inteligência. Logo, foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé em algumas de suas difíceis missões. Durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos albingenses, ou cátaros, surgida no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou-o para lá, junto com Diego de Asseber, seu companheiro, a fim de combater os católicos reencarnacionistas. Mas, devido à morte repentina desse caro amigo, Domingos teve de enfrentar a missão francesa sozinho, e o fez com muita eficiência, usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira Palavra de Deus. Em 1207, em Santa Maria de Proile, Domingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem Segunda, das Monjas, destinado às jovens que, devido à carestia, estavam condenadas à vida do pecado. Os biógrafos narram que foi na igreja desse convento que Nossa Senhora apareceu para Domingos e disse-lhe para difundir a devoção do Rosário, como princípio da conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por isso, os dominicanos são tidos como os guardiões do Rosário, cujo culto difundem no mundo cristão através dos templos. A santidade de Domingos ganhava cada vez mais fama, atraindo as pessoas que desejavam seguir o seu modelo de apostolado. Foi assim que surgiu o pequeno grupo chamado Irmãos Pregadores, do qual fazia parte o seu irmão de sangue, o bem-aventurado Manes. Em 1215, a partir dessa irmandade, Domingos decidiu fundar uma ordem, oferecendo uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica.
Ela foi apresentada ao Papa Inocêncio III, que no mesmo ano, durante o Quarto Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação. No ano seguinte, seu sucessor, o Papa Honório III, emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Predicadores, ou Dominicanos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. Em 1217, para atrair a juventude acadêmica para dentro do clero, o fundador determinou que as casas da ordem fossem criadas nas principais cidades universitárias da Europa, que na época eram Bolonha e Paris. Ele se fixou na de Bolonha, na Itália, onde se dedicou ao esplêndido desenvolvimento da sua obra, presidindo entre 1220 e 1221 os 2 primeiros capítulos gerais destinados à redação final da Carta Magna da Ordem. No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, ele morreu. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que lhe dedicava especial estima e amizade, em 1234. São Domingos de Gusmão foi sepultado na Catedral de Bolonha e é venerado no dia de sua morte como padroeiro perpétuo e defensor dessa cidade. Oração a São Domingos de Gusmão. Ó São Domingos, zeloso pregador do Evangelho, que sempre foste sensível diante das misérias alheias, estende até nós as promessas que fizestes aos que choravam e passavam por dificuldades, de ajudar-nos lá dos céus com tuas preces. Ó Deus, que fizestes resplandecer a vossa Igreja com a obra da pregação de vosso servo São Domingos, concedei a todos os homens os bens necessários para viverem dignamente, mas, sobretudo, a abundância de bens espirituais. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Sede sal.